Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade no nosso quarto episódio da nossa série Dons de Línguas. O estudo ele foca na clareza bíblica de que o propósito do dom ele era a comunicação do evangelho entre diferentes nações, em diferentes povos, em diferentes línguas, em diferentes nacionalidades. Não algo que fosse sons inaudíveis que digam só que você é uma pessoa separada, diferenciada, mas sons que você consegue entender e que o principal tem que ser de outras línguas da nossa humanidade e tem que ter principalmente um intérprete. Ou a pessoa mesmo interpretar o que ela disse em inglês ou em japonês ou em francês para a edificação da igreja, ou então Paulo hoje ele tá com o chicote na mão de novo. Aprendeu direitinho com Jesus quando Jesus foi lá no templo lá para poder arregaçar com o povo lá. Que o povo tava fazendo heresia no tempo do pai dele, no tempo do pai de Jesus. Cara, olha, Paulo hoje está com o chicote na língua, tá só o Beto Carreiro. Hoje nós vamos falar sobre o dom da interpretação. Ou seja, quem fala em línguas tem que ser capaz de traduzir ou interpretar, né? Fazer a tradução do que está sendo falado. Se eu falo inglês, eu devo saber o que é em português. Por exemplo, ontem eu usei a fala I need for water. Eu preciso de água. Preciso de água. Então, eu preciso passar para a população a mensagem que eu estou querendo dizer. Entende qual é a diferença? Então, no dia de hoje, nós vamos mergulhar nas informações, mais uma vez, de Paulo. Paulo, ele é um cara extraordinário. E ele estava enfrentando esse problema lá na igreja de Corinto. Que lá na igreja de Corinto as pessoas estavam usando línguas, não estava tendo intérprete, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém entendendo nada, parecendo uma feijoada da tia Joaquina, e ninguém sabia o que estava sendo feito, se era um culto, se era uma festa, se era um pagode, o que estava acontecendo. Então, para a gente ver que Paulo aqui já no Novo Testamento, já lá atrás, assim como quando começou a igreja, Paulo, ele já vem com o chicote na mão, derrubando essa heresia toda que estava acontecendo dentro das igrejas. Mas vamos lá aos nossos versículos chaves, para assim a gente esmiuçar a palavra e ó, tá recheado de informação boa, hein? Vamos começar com 1 Coríntios. Pega a sua Bíblia, já abre aí, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. O verbo interpretar significa traduzir ou expor o sentido. Paulo coloca a responsabilidade sobre aquele que exercita o dom. A oração não é apenas êxtase, mas não é apenas êxtase, mas por clareza cognitiva, ou seja, clareza de entendimento. O objetivo é que o mistério espiritual se torne verdade compreensível para que a igreja diga amém. Como é que eu vou falar lá, surianda, labachúria, decove? E ninguém sabe o que significa isso, ninguém sabe o que significa, ninguém sabe interpretar. Eu acho que até os anjos devem olhar e falar assim, meu filho, eu não falo assim não. Acho que entre eles deve ter um anjozinho da quinta série, né? Porque aqui no mundo a gente tem uma galera que tem a quinta série ali, ó, enraizada. Eu sou uma delas, eu tenho a quinta série aqui, ó. Meu intrusivo, olha, viaja. Mas eu acho que deve ter um anjozinho lá brincalhão que deve falar assim, ó lá, ó, tá te imitando lá embaixo. Acredito que deva ter isso, mas, gente, brincadeiras à parte. Acho que até os anjos devem falar assim, cara, o que ele tá falando? Eu não falo assim não, cara, pelo amor de Deus, só vergonha na tua cara. Acho que os anjos devem falar. Mas para o nosso entendimento, é dessa forma que funciona. A língua, ela deve ser traduzida, ela deve ser interpretada, ou seja, aquilo que eu falei em outra língua, ou seja, em outra
em outro idioma, precisa ser traduzido. Lembra lá na minha primeira aula que eu disse que teve um americano trazendo uma mensagem sobre tentação? Então, ele estava lá no púlpito e do lado dele tinha um intérprete. Ele ia falando e o intérprete dizendo o que ele estava dizendo, o que ele estava falando lá, em inglês. Então, se for para a edificação da igreja, para a igreja dizer amém, ela precisa entender o que está sendo dito. E labachúria, eu não sei o que é isso. Se alguém souber, por favor, a tradução, eu quero saber. Me bota aqui no comentário porque eu quero saber. Ainda não descobri. Olha que eu até perguntei até o chat GPT. Chat GPT, ele pesquisa na internet, em tudo quanto é banco de dados, ele pesquisa para saber e ele não me deu essa resposta. Minha gente, ou você aprende com a Bíblia, ou então vai ficar aí sendo feito de bobo. Paulo, ele trata da superioridade da profecia sobre as línguas no culto público. Ele estabelece que o entendimento é a chave da edificação, ou seja, aquilo que eu entendo, eu consigo ser edificada. Se eu não entendo, fica um monte de palavras desconexas sem sentido e não tem nenhum tipo de valor bíblico, valor emocional, valor cristão. Eu posso estar no meu pensamento falando Jesus, filho de Davi, lá, 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 lá. Na boca eu tô falando lá, 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 lá. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Isso não é dom de línguas, isso aí é emoção. E como em todos os outros segmentos, a palavra de Deus, ela não é emocional, ela é racional. Sempre pegue Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Você vai ver que Paulo que escreveu a carta aos Coríntios, ele fala que o nosso verdadeiro culto, ele tem que ser um culto racional, ou seja, razão, entendimento, ordem, decência. Para quê? Para quem está ali, seja já do corpo ou visitante, não se assuste. E ó, capina, vai embora. Porque aquilo, tem algumas igrejas que é tão louco, tão louco, tão louco, você não entende nada, que é uma pessoa com um microfone ruim, mas ruim, que o som sai mais um barulho do que não sei o que, a pessoa tá gritando. Se eu vou numa igreja dessa, eu saio surda, gente. Eu saio surda, não consigo nem ouvir mais. Então, gente, Paulo tá falando aqui. Vamos fazer o que o Paulo tá falando, cara. Vamos seguir o que as escrituras estão falando, minha gente. É só isso aqui, ó. É só seguir, gente. É só fazer. Pelo amor de Deus. E ajuda a te ajudar, cara. E é isso, minha gente. Tem uma ordem, tem uma organização. E Paulo, ele tá deixando claro aqui, ó. Ele está estabelecendo o entendimento, que o entendimento é a chave da edificação. O capítulo ele é um manual que visa transformar o caos que estava acontecendo lá em Coríntio em um ambiente de ensino e louvor ordenado. Ou seja, ele está organizando, mostrando para a igreja como é a adoração, como é o culto, como deve ser feito. E nós, como igreja, devemos fazer o quê? Obedecer. Obedecer, gente. O nosso papel é a obediência. O cristão que é obediente, ele pode ficar em silêncio. Nós vamos falar isso mais à frente. A gente pode ficar em silêncio. O silêncio é o maior sinal de obediência que alguém pode ter. Não se contente em apenas ter experiências espirituais particulares no meio da igreja. Se você sente que Deus deu algo, peça a ele sabedoria para comunicar. Isso de forma que os outros entendam. A espiritualidade que não comunica amor e instrução ao próximo é uma espiritualidade incompleta. Ou seja, eu estou usando do dom que Deus me deu para minha autopromoção, para minha autoedificação
e para as pessoas olharem para mim e falar assim, caraca, cara, aquela pessoa ali só falava português. Como é que ela tá falando inglês ali? Então, minha gente, vamos tomar cuidado, vamos aprender. Interpretar significa traduzir de um idioma para outro. Se não a tradução, o idioma estrangeiro permanece oculto aos ouvintes. Ou seja, se não tem ninguém para traduzir, se não tem um intérprete, se não tem alguém para trazer com que a palavra que foi falada seja traduzida de forma do que eu possa entender, ela vai permanecer oculta a quem ouve. Não vai ter edificação. Se a pessoa disser amém, ela vai dizer amém por nada. Porque se ela não está entendendo, como que ela vai dizer amém se ela não está entendendo? Vocês conseguem entender a diferença? Acredito que sim. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27. O limite e a vez. Se alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, e um de cada vez. E alguém deve interpretar. Olha aí Paulo falando mais uma vez sobre a interpretação. As línguas, gente, os idiomas das nossas nacionalidades, eles precisam ser interpretados. Se me soltar na Malásia, eu não sei nem o que falar, não sei nem entender. Eu vou precisar de um tempo estudando o povo, estudando a sua língua, estudando o seu dialeto, porque cada povo tem um sotaque, cada sotaque tem tem suas gírias, né, que a gente chama, tem as suas gírias, e cada gíria tem o seu propósito. Então, se eu não tiver alguém do meu lado para me ajudar na interpretação, ou se eu for, digamos que em algum momento eu vá fazer uma missão, vá fazer uma ação missionária para mulheres. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu vou fazer um evento missionário para mulheres. Vou e me convidam para ir na Austrália. Irmãs, se quiserem me convidar, eu vou. Só paga a passagem. E aí está assim. Brincadeira, gente. Se chegarem e falarem para mim, ó, dia 25 de abril de 2026 não, dia 2027, você tem que levar uma mensagem para as irmãs australianas e você tem que ir. Eu vou com o meu material, mas eu preciso de alguém que interprete o que eu vou falar para aquele povo. Eu preciso, porque eu não sei falar australiano. Não sei nem qual é o idioma de lá, não sei se é inglês, não sei nem qual é o idioma de lá. Mas se eu for falar, eu tenho que ter o intérprete para poder me ajudar. E é isso. Assim, se vier uma australiana para cá, é isso aí, é o inglês. O inglês. É o inglês. É o inglês. O australiano fala inglês. Eu precisaria de um intérprete em inglês para poder traduzir aquilo que eu estou passando, a mensagem que eu estou passando para aquelas mulheres. Assim, se vier uma australiana para cá, eu vou ter que ter alguém que entenda inglês para fazer a tradução. E se não tiver, Paulo ele fala no versículo anterior, ore para que tenha um intérprete. Se não for eu, se o Espírito Santo não me capacitar para eu entender o que ela está falando e assim repassar, eu preciso de alguém que entenda. E o Senhor, ele coloca pessoas no nosso caminho para poder fazer esse tipo de tradução. Tipo, por que ele coloca? Porque ele sabe que a igreja precisa dessa mensagem. Então, se a igreja precisa dessa mensagem, o que eu preciso fazer? Levar a mensagem, mas eu preciso ter um intérprete. Ou então, milagrosamente, o Espírito Santo fazer com que eu consiga falar inglês sem saber falar inglês. E foi isso que aconteceu lá na festa de Pentecostes. Entende? Na festa de Pentecostes, os irmãos, os apóstolos, eles receberam o Espírito Santo e o Espírito Santo fez com que ele falasse na língua daquele povo ali.
E é isso. Eu até ontem, conversando com uma irmã, a gente estava conversando sobre esse contexto, né? Então, no que a gente estava conversando, a gente estava falando sobre as línguas, né? Que aí ela falou assim, você até deu exemplo das línguas e tal. Então, eu trago aquilo que as escrituras me falam, entende? O que as escrituras estão sendo direcionadas. Eu não posso chegar e dizer que, Deus me falou que amanhã você vai isso, vai aquilo. O dom, gente, de revelação já foi dado. Eu preciso estudar. O dom da língua, ele já foi dado. Eu preciso estudar. Existe hoje curso de inglês, curso de japonês, curso de mandarim, curso de todos os idiomas. Se eu quero falar, eu preciso me capacitar. A não ser que o Espírito Santo tenha algum mistério ali naquele lugar, mas o certo é eu estudar. Se eu quero de fato, né? Paulo estabelece regras quantitativas e procedimentais. 2, no máximo 3. Limita o tempo e evita o exibicionismo. 1 de cada vez. Proíbe o falar simultâneo que gera barulho e incompreensão. O Espírito Santo não tira o controle das pessoas. O profeta é responsável pela ordem no seu próprio dom, ou seja, eu não vou ficar aqui falando sem ter um tempo. Tem tempo, tem tudo, tem uma organização. Deus não é Deus de desordem, Deus é Deus de ordem, de organização. 1 Coríntios capítulo 14. Paulo explica que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Ele regula as línguas e também a profecia, exigindo que tudo passe pelo crivo do julgamento e da ordem dos outros irmãos. O entusiasmo espiritual nunca deve ser desculpa para a falta de educação ou desordem no culto. Respeitar o tempo e a vez do outro é uma prova de que o Espírito Santo realmente está no controle, pois o fruto do Espírito inclui o domínio próprio. Ou seja, se eu tenho domínio próprio, eu tenho o Espírito. O culto é direcionado pelo Espírito. Agora, se eu não tenho, a desordem rola solta. Paulo estabelece regras litúrgicas. A existência de um intérprete confirma que o que foi dito era um idioma estruturado e traduzível. Ou seja, precisa-se ter o entendimento e precisa-se ser um idioma traduzível. Porque se não tiver tradução, não é dom. Me desculpa. Não é dom. Me desculpa não, vai ler a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Caraca, Paulo só. Eu gosto de Paulo, porque Paulo ele é muito objetivo e muito sucinto nas coisas que ele fala. As pregações dele são pregações que têm uma estrutura, têm um significado. Não é uma desordem, é algo com estrutura. Então aqui ele está falando, se não houver intérprete, 1 Coríntios 14, 28. Depois, meu irmão, lê aí, e vê o que Paulo está falando. Toma chibatada também de Paulo. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O comando fique calado é categórico. A ausência de um intérprete, seja a própria pessoa ou outro irmão, cancela a permissão para o uso público de dom de línguas. O dom não deixa de existir, mas o seu uso deve ser redirecionado para o âmbito privado. É você e Deus, consigo mesmo, entre você e Deus, onde a edificação ela é pessoal, é você com Deus. Ninguém precisa ser não edificado pela sua fala em outra língua, se não tiver intérprete.
Agora, se tiver intérprete e Deus quiser te usar, aí é tu e Deus. Mas se não tiver intérprete, se você não conseguir interpretar e não for uma língua conhecida pela nossa humanidade, né? Um dialeto, é melhor ficar calado. Paulo está falando aqui, é melhor ficar calado. Fique calado na igreja. Ou seja, calado, caladinho. Capítulo 14. Paulo encerra o capítulo proibindo a desordem e enfatizando que o objetivo de estarem reunidos é o aprendizado comum de todos. Ele afirma que tudo deve ser feito com decência e ordem de organização. Não é mandamento só não, é ordem de organização. Se eu tenho organização, o culto é bíblico. Se eu não tenho organização, é só um monte de gente fazendo da igreja um circo. Me desculpa, mas tem coisas que precisam ser ditas. E se nunca te disseram isso, estou eu aqui hoje dando minha cara a tapa, com as escrituras abertas, para poder dizer. Aprenda a discernir o momento certo para cada coisa. Existem momentos de intimidade entre você e Deus que não precisam e não devem ser expostos, se não forem úteis para a igreja. O silêncio na igreja pode ser um ato de profunda obediência e amor ao próximo. Nossa, eu preciso, se o que eu fizer, se o que eu agir na igreja, como eu agir na igreja, se não for para amar, para mostrar o amor pelo próximo, não serve de nada. Eu sou um desobediente espiritual. O silêncio na igreja é um ato de profunda obediência e amor ao próximo. Ou seja, se eu te amo e eu quero falar em outra língua e não tem ninguém para interpretar, e eu também não vou interpretar, o que vai acontecer? A edificação é própria, não tem edificação do corpo. E é o corpo todo que precisa ser edificado. Se tem uma mensagem que é para mim, e eu estou tentando falar para a igreja em outra língua, não tem intérprete, eu não vou edificar a igreja, eu não vou edificar ninguém. Eu só vou estar me exibindo no púlpito. E o púlpito não é lugar de se exibir, porque tem um comandante, tem um general para coordenar e comandar a igreja, que é Cristo Jesus. Ou eu me submeto a ele, ou então a gente aprende sendo amassado. O silêncio é ordenado na ausência da tradução. Isso evita o caos e garante que apenas o que é útil seja compartilhado publicamente. Aquilo que vai edificar o corpo. Porque o corpo todo precisa ser edificado. Não é só Chico, nem só Francisco. Todos nós precisamos ser edificados. É um corpo. E um corpo não adianta eu saber mais e o outro saber menos. Todos nós precisamos saber o que está sendo falado, o que está sendo pregado. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Paulo lista o dom de interpretação como uma manifestação distinta e necessária. A variedade de línguas e a interpretação são pares complementares, um complementa o outro. O Espírito distribui esses dons conforme sua vontade soberana, para que o corpo de Cristo dependa uns dos outros. Ou seja, se você é americano, fala português, e eu estudei a língua inglesa, e eu posso traduzir, eu efetuarei essa tradução. Entende? Se eu sou cabeleireira e você precisa de um corte de cabelo, eu vou cortar o seu cabelo. Se você é manicure e eu preciso fazer minha unha, você pode fazer minha unha. E assim sucessivamente. Uns precisamos dos outros. Por isso que Deus dota cada um com dons.
uma pessoa que sabe fazer cabelo com uma pessoa que sabe fazer a unha, eu faço o seu cabelo e você faz a minha unha. Entende? Então é para edificação mútua, é para ajudar uns aos outros. Por isso que Deus nos deu esses dons. Ah, mas Natália, eu não dou para nada na igreja, que não sei o quê. Às vezes o seu dom é sentar numa cadeira, fazer a unha de uma pessoa e falar de Jesus Cristo para ela. Seu dom, às vezes, não é utilizado dentro do corpo, mas é utilizado fora. Mas não é porque é utilizado fora que você não vai pregar o evangelho para aquela pessoa que está sentada na sua cadeira e futuramente ela ser a sua irmã em Cristo. Entende? Por isso Deus nos dota de dons. E lembre sempre, você só está aonde Deus quer que você esteja. Você não está em lugar diferente aonde Ele não quer que você esteja. Se você está ali, é porque Ele tem um propósito para você ali. Senão você já não estaria ali há muito tempo. O Espírito distribui dons conforme a sua soberania, para que o corpo dependa uns dos outros. Nós vamos depender uns dos outros, dos nossos irmãos em Cristo. E você tem algo que eu preciso, você me ajuda. Eu tenho algo que você precisa, eu te ajudo. Paulo usa a analogia do corpo humano para explicar a unidade da diversidade. Nenhum dom é autossuficiente. O capítulo ele destaca que o mesmo Espírito opera todas as coisas, em todos, visando o bem comum e a cooperação entre os membros. Reconheça que você precisa do dom do seu irmão. Se você tem facilidade em falar, pode precisar de alguém com discernimento ou interpretação. Ninguém possui todos os dons. Deus desenhou a igreja assim para que sejamos humildes e vivamos em comunidade uns com os outros. Os dons são distribuídos para serem usados em conjunto. Um idioma estrangeiro e a sua tradução servem para atestar a presença de Deus entre diferentes povos. Nada deve ser feito na igreja de forma confusa. Onde há a palavra de Deus, deve haver entendimento. A autoridade de Cristo na ordem do Espírito. Este revela que o Espírito Santo é o Deus de harmonia. Ponto 1. A espiritualidade bíblica busca sempre a compreensão e não o mistério pelo mistério. Versículo 13. A autoridade de Cristo manifestada através do domínio próprio e do respeito ao limite. Versículo 27. A edificação individual nunca deve atropelar a edificação coletiva. Versículo 28. A dependência mútua é o plano de Deus para que a igreja funcione como um corpo. Versículo 10. Jesus Cristo sabia quem era e agia com total autoridade, mas nunca com desordem. Ele falava para ser ouvido e amava ser compreendido. O Espírito Santo segue o mesmo padrão, nos capacitando não para o caos, mas para sermos canais claros da glória de Deus na terra. Entendemos que o dom de interpretação é, na verdade, a capacidade dada pelo Espírito de traduzir um idioma estrangeiro, garantindo que a mensagem chegue a todos. Aqui, como eu disse ontem, o YouTube ele faz essa dublagem. Ele me coloca lá minhas frases falando em inglês, para que outras pessoas que entendem a língua em inglês consigam entender o que está sendo falado aqui no dia de hoje. E é desse jeito. Se você tem o dom de línguas, você precisa levar a mensagem a alguém, você precisa de interpretação. Você precisa saber falar a língua daquela pessoa. Se você não sabe, você precisa de um intérprete. E por precisar de um intérprete, principalmente na igreja, precisa ser para a edificação de todos, não para sua autopromoção ou sua auto-edificação. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por nos mostrar nesses dias que a tua palavra é o que nos importa. Que os dons, eles precisam ser utilizados para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Que nós, Pai, possamos ajudar a outras pessoas a entender aquilo que a tua palavra, a tua mensagem quer dizer. Muito obrigada, Pai. Toma este dia nas tuas mãos,
perdoe meus pecados e me ajude. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.